Olá, esta é a Rádio Diz que Disse, o podcast do Região de Leiria, onde se fala de tudo sobre o que se vive e assiste nas organizações, sem tabus nem meias palavras. E o tema de hoje é um dos que mais pruridos gera e também um dos mais pertinentes, atendendo ao meio em que nos encontramos, que é povoado maioritariamente por empresas familiares. Temos pano para mangas e temos também 2 consultores na área de gestão de pessoas, a Patrícia Ervilha e o Artur Ferraz, prontinhos para nos falarem sobre o impacto da contratação de familiares nas equipas. Este programa tem o patrocínio de LPM, concessionário Peugeot, FNAC, Isdom, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos. No início desta conversa, sou tentada a recuperar uma das afirmações do fundador da Bial no jantar-conferência do Região de Leiria em novembro passado. Vocês os dois estiveram lá, eu recordo-me, e lembram-se certamente o Luís Portela ter dito que cônjuges na empresa, nem pensar. É uma regra e está escrita. Mas os maridos ou as mulheres são apenas uma parte da questão. Há também os filhos, os sobrinhos, os primos, os netos e por aí fora. Contratar familiares, sim ou não? Patrícia. Olha, Patrícia, eu lembro-me dessa frase muitas vezes. Eu achei extraordinário, honestamente. Porquê? Porque resolve-se o problema ou não chega a existir o problema. É preciso coragem também para fazer isso e para definir, por muito bons que sejam e por muito profissionais que sejam e competentes, não entram maridos nem entram mulheres. Eu gostei muito da forma como foi apresentada essa solução, porque parece-me que realmente evita um conjunto de problemas. Muito embora também perceba que há pessoas que não pensam assim e, portanto, é preciso então saber lidar quando as coisas acontecem. E vimos, e voltando ao jantar até, eu fiquei com esta ideia de 2 grandes perspectivas. A perspectiva Bial muito pensada, muito racional e com muitos anos de reflexão, e a perspectiva Delta muito emocional, muito emotiva, muito vai-se resolvendo e vai acontecendo e vai-se vivendo, não é? E realmente a forma como as famílias gerem isto tem muito a ver com as próprias dinâmicas das famílias, não é? E há famílias que o fazem quase de uma maneira muito natural e saudável, mas as famílias que já não são muito saudáveis em si nas suas próprias relações, não é? Depois transportam tudo isso para a empresa, não é? Não há dúvida. Isto é um tema. O que é que te diz a tua experiência? Olha, em primeiro lugar, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Isto tem que ser, não é? Como é evidente. 2 coisas aqui relativamente a essa afirmação e relativamente àquilo que a Patrícia estava a dizer. É como tudo. Existe uma regra, está definido, ponto. Tem coisas boas, tem coisas más. É como tudo na vida, não é? Portanto, eu tenho é que tomar decisões. Normalmente não há decisões, há indecisões. E, portanto, isso nem sequer é pensado. As pessoas vão entrando para a empresa porque sim. Normalmente os familiares começam a trabalhar porque é preciso. E às vezes nós esquecemos de dizer isso. As empresas nascem muito pequeninas, não é? Do espírito de um empreendedor em particular que passa 16 horas por dia a trabalhar e que fez e aconteceu e moveu o mundo para que aquilo acontecesse. Seja homem ou seja mulher, o cônjuge vai acabar por ajudá-lo, mesmo que esteja empregado noutro sítio. À noite, a seguir ao trabalho, vai trabalhar com esse empreendedor. Entretanto, tem filhos. Os filhos começam a ter alguns anos e começam a ir ajudar a seguir à escola os pais naquilo. E é assim que começam as empresas familiares quase todas aqui à nossa volta. Não é? E, portanto, é muito importante sabermos que isso normalmente acontece com uma naturalidade tão grande. Porquê? Por necessidade. Para quê? Para não se meter ninguém de fora, porque temos coisas para pagar e porque a empresa está a crescer e tudo aquilo que está a ganhar está a ser reinvestido dentro da organização e o capital é sempre pouco, não é? E é por necessidade que acontece. É por necessidade. E depois é que veio o problema, não é? Sim. Porque depois as pessoas já lá estão dentro e agora é preciso resolvê-lo. E agora como é que se resolve? Bom, porque, na verdade, depois a contratação de familiares acaba por ter aqui um conjunto de vícios que minam o ambiente, claro. Mais tarde acaba por ter um impacto negativo nas equipas. Tem. Há casos em que não tem,
não é? Há casos em que não tem. Há casos em que tudo é muito bem gerido e naturalmente gerido e as pessoas são todas bem aceitas e as equipas também lidam bem com isso. Há casos Lá está, positivos. prepararam. É? Está qualquer coisa Pois. que foi feita e que está preparada. Mas não é? vamos a alguns casos concretos. Por exemplo, a pessoa que é contratada, o familiar que é contratado e não tem competências para o cargo. A pessoa que é contratada, deixando para trás, o familiar que é contratado, deixando para trás outros candidatos ao lugar que teriam mais competências. Patrícia, a pessoa que foi contratada e que não tem competências para o cargo, Só porque é familiar. porque é familiar, exatamente, que não é nenhuma competência de ser familiar, não vai correr bem. Não é? Tem tudo para correr mal. Então, qual é o plano? Tem que haver um plano. Se ela não tem competências para o cargo, o que é que vamos fazer? Vamos lhe dar as competências? Ok, então aí talvez haja uma possibilidade de correr bem. É porque senão está condenado à partida. Não é? Se falarmos logo a esse nível de não tem competências para... só dando de facto as competências. E pode acontecer e pode até correr bem. Mas é preciso planear. Voltamos sempre ao início. É preciso planear. Mesmo que seja, Patrícia, desculpa, mesmo que seja depois já temos cometido os erros todos. É normal, nós cometemos erros na vida. Toda a gente comete, não é? Não há ninguém que não cometa erros. A questão é se eu assumo os erros que fiz do passado e tento inverter para o futuro, não é? E isso já é a sucessão. Já é, olha, até aqui fizemos assim. E, portanto, agora já cá estão familiares dentro da empresa. Estes já cá estão. Agora, daqui para a frente, como é que vai ser? Porque normalmente quando são familiares, imagina, eu tenho 5 filhos, não é? Cada filho tem 3 filhos. Cada um, de repente, só de primos a entrar todos lá para... Tem que haver uma regra, tem que haver, e nessa pensado, questão não? que estavas a colocar logo ainda há pouco, aquela empresa teve esse cuidado de pensar o quê? Olha, vamos pensar sobre isto. Vamos Sim, pensar. tem que ser pensado. Não é? Mesmo isso. Tem que ser pensado, tem Mas que ser quando as estruturado. situações se arrastam? Quando as situações se arrastam anos, ou seja, E arrastam- foi e contratado levam- um familiar, Sim. não foi tem ficando, competências, vai ficando, vai impedindo que outras pessoas com competências sejam contratadas. Como é que isso se ultrapassa do lado da equipa? Do Da lado da equipa- equipa, Do lado da pois, equipa. é difícil Da gerir. equipa repara, lá está, do lado de quem tem que tomar a decisão, ou a toma ou não toma. Portanto, tem que ter vontade. Se tiver vontade, isso resolve-se. Normalmente vontade vem junto com dinheiro. Não é? Isso é simples. Segundo, temos o lado da equipa, que é a equipa precisa, as pessoas que estão nesse ambiente e nessa situação precisam de estar a trabalhar, adaptaram-se e normalmente adaptam-se a isso. Se essa adaptação é boa para a organização, a maior parte das vezes não é, porque implica que as pessoas se abstraem, não é? E portanto deixam de estar comprometidas Há outro foco com as ali, coisas, não é? com Há outro outro foco, não é? que está sempre ali. Normalmente também aproveitam sempre para dizer o quê? Fazem ali um género de um clã também, de nós e eles. Não é? E esse clã Sim. depois tem normalmente tem sempre desculpa para tudo aquilo que acontece mal na empresa, mesmo que sejam eles que estejam a provocar. Portanto, isto e repara, eu acho que aqui a grande questão é assim, é preciso alguém tomar uma decisão, não são eles, estes vão estar sempre na posição de adaptaram-se e pronto. Sim. Até Mas- quase mais confortável. Pois. Quando essa opção por um familiar é tomada, deve justificar-se isso à equipa ou não? Assim, havia esta vaga aqui, decidimos que será esta pessoa a ocupar o lugar. Eu devolvi-te outra pergunta, que é hábito justificar-se? Ótimo, não é? Se realmente entra uma pessoa nova e vamos explicar, entrou esta pessoa, não é familiar. Sempre que entra uma pessoa nova, a empresa faz esse trabalho, excelente, não é? Agora, a empresa nunca faz esse trabalho, mas agora que vem o primo, vai justificar-se, não é? Parece que se vai justificar só porque é o primo. Ou seja, ou é uma regra, é uma prática, e deve ser uma prática, eu acho ótimo que seja uma prática, que se diga vai entrar esta pessoa, até para o acolhimento da própria pessoa, não é? Mas não deve ser só feito porque entrou o familiar e então eu vou arranjar aqui uma justificação. Não é? Aí estamos a quebrar onde é que está a lógica. Não é? Pois, eu acho E isto, só deixar claro que é legítimo contratar familiares e contratar... É preciso, como dizias, quem toma decisões, encarar, ok, eu quero contratar uma pessoa que é da minha família, eu vou assumir isso
e vou, se isso me trouxer outros desafios, vou enfrentá-los, não é? E Claro. claramente. Mas depois há outras questões que se colocam, não é? Promover, remunerar. Mas Como é que se mantém aqui alguma isenção? Aí permite-me só ver, lá está, mais uma vez é a mesma coisa, mas é preciso separar e às vezes nós temos muita dificuldade em fazermos isso nas empresas, que é, vamos imaginar que o membro da família é um filho ou é a esposa, seja lá quem for, ou seja, por inerência faz parte da administração, digamos assim, dessa empresa familiar. Então, ela é administradora da empresa, hipoteticamente, e depois tem uma função que pode ser de tesouraria ou de administrativa. Ela tem 2 papéis dentro da empresa. E isso tem que estar clarificado. Nós temos dificuldade em ver isso. Eu não posso ter o quê? Uma pessoa que está como assistente administrativo a ganhar um valor 30 vezes superior enquanto assistente administrativo e outro ao lado, só porque é da família. Não, o que tem que saber é ela tem uma remuneração como assistente administrativo que é de X e depois é honorada como membro da administração com Y, que ninguém tem nada a ver com isso, porque ela é a dona da organização. Isto implica o quê? Que a organização ganhe essa transparência e que principalmente o dono do negócio perceba que uma coisa é governar, o governance, como se costuma dizer, portanto, que está acima daquilo que é a gestão. A gestão é a componente executiva, não é? Que pode ser feita pela família ou não. Mas no caso da promoção, não fica sempre a dúvida? Está a ser promovido porque merece? Ou está a ser promovido porque é familiar? Se for claro, se houver o tal, já falámos sobre isso também, se houver o tal sistema, se houver o sistema de avaliação de desempenho, se houver o sistema de gestão de carreira, se for tudo claro, também não vamos prejudicar a pessoa porque é da família, não é? Pois. Também não é justo. Mas se o sistema sobretudo o sistema de avaliação de desempenho, o sistema eu até de diria carreiras que às estiverem a vezes funcionar, o próprio sistema que é isso, que é, dizemos assim, normalmente alguém que vai para essa função tem um grau de... A pessoa que está acima dela, principalmente se for o pai ou a mãe, é muito mais exigente para com ele do que com as outras pessoas. Ou seja, o grau de exigência que tem é tão grande com essa pessoa que muitas vezes essa própria pessoa até ainda aí se torna uma pessoa com algumas dificuldades e alguns problemas que depois tem dificuldade em resolver. E a restante equipa consegue ver isso? Não. Pois. não, é extremamente Temos aqui pesado. uma divergência nos olhares, não é? Um papel extremamente ingrato, não é? Claro. Porque é jovem, porque é jovem, filho, é filho, é isto, é aquilo. É claro que sim. É isto que é preciso ver. Mas isto é a realidade. Agora, outra questão difícil é demitir. Quando é um familiar. Como é que isto se faz, Patrícia? Demitir é sempre difícil, não é? Demitir é sempre um momento difícil, é um momento que não é agradável, pelo menos é desagradável, não é? Naquele momento em que está a acontecer. Porque se calhar muitas situações destas arrastam-se pela incapacidade de demitir. Não é? É a incapacidade de tomar decisão. E pelo receio de qual é a consequência que essa decisão vai ter depois na família. Não é? Porque depois vai haver uma consequência na família. E por isso, mais uma vez, tem que ser muito bem refletido, tem que ser muito bem pensado e tem que se conseguir, o que não é nada fácil, e não quero dizer que seja fácil, aqui tem que se conseguir tentar separar o máximo possível o que é a relação que eu tenho com aquela pessoa em contexto familiar e a que eu tenho em contexto de trabalho, que é extremamente difícil de fazer. Não é? E, portanto, é preciso ter aí, eu acho que aí se calhar salva-nos um pouco a verdadeira empatia, não é? Que deixa-me cá ver, se eu tivesse que passar por isso, como é que eu reagia? Mesmo pôr-me no lugar de outra pessoa antes de, e preparando o despedimento, nesse ponto de vista, como é que eu ia reagir? Como é que eu me ia sentir? Como é que eu me ia sentir a próxima vez que tivéssemos que ter um almoço de família? Não é? Como é que isto se gera? Tem que ser muito, entendo eu, nesta lógica de deixa-me ver como é que eu ia fazer. Nunca vai ser uma coisa fácil de ser feita e normalmente tem consequências. Às vezes podem ser positivas, porque as pessoas depois até ficam sem o problema que os estão a condicionar, porque eles, enquanto elementos, gostam uns dos outros e enquanto pessoas são excelentes e dão-se muito bem, mas em termos profissionais podem não se estar a dar bem.
E aqui é preciso encontrar uma solução e muitas vezes lá está, com algumas... Não há uma regra para isto, não pode haver, não é? A regra é, olha, não se põe ninguém e pronto. A partir do momento em que está, temos a questão, temos que a saber gerir. Corre bem e temos imensos exemplos disso. Temos imensas empresas onde existem cônjuges a trabalhar e que resultam exatamente porque estão lá os dois, não é? Porquê? Porque conseguem complementar-se e funcionar muito bem. Temos situações em que isso deixa de acontecer e há um momento em que um deles às vezes tem que sair. E se isso acontecer, é fundamental perceber que tudo aquilo que está à volta, a imagem que os outros vão ter ou não é a parte importante. O que é importante é eles conseguirem resolver a situação em si. E é muito difícil fazer isso. Isto é, sem dúvida, um tema difícil, não é? É um tema difícil porque por muito há alguma teoria, não é? E é um tema que está muito em cima da mesa também por causa das sucessões, não é? Porque cada vez mais estamos a enfrentar as sucessões e, portanto, o tema vem. Mas por muita teoria que se vai construindo em torno, tem uma componente pessoal muito forte, não é? E não podemos fugir dela, tem que ser encarada. Há aqui uma questão que é, quando chegamos a um ponto em que não há a possibilidade das pessoas entrarem em diálogo e conseguirem resolver a questão, é preciso entrarem profissionais desse assunto para mostrarem a ambas as partes o que é que está em cima da mesa e o que é que eles podem fazer para resolver o problema deles. E só assim é que isso se resolve. E normalmente, nessa altura, resolve-se. Agora, resolve-se o problema da organização. O problema pessoal... Da família. Nunca se resolve assim, claro. Uhum. Obrigada, Patrícia e Artur. Hoje ficamos por aqui. Voltaremos em breve com outros temas quentes das organizações. Assim que nos ouve, é bom tê-lo desse lado a interagir connosco. Escreva-nos para podcast@regialdelaria.pt se quiser fazer uma pergunta ou comentário. E siga-nos, estamos nas plataformas Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no site do Região de Leiria. Até breve.